Boa tarde aos partícipes da nossa audiência virtual da arbitragem. Trata-se exclusivamente do procedimento arbitral, o inventário, com origem na cidade de Santa Quitéria, onde faleceu Antônia Dalci Tavares Parente, e é inventariante o senhor Francisco Adalberto Tavares. Esse procedimento já foi devidamente despachado, já no final do ano de 2021, em uma audiência presencial, garantindo-se e tendo-se os devidos cuidados com as recomendações sanitárias das autoridades constituídas, da saúde pública em particular, deliberamos no sentido de transformar o processo do inventário em arrolamento simples, já que feito o levantamento dos bens, todos os bens já foram levantados, os bens que estão vinculados a testamento está a critério dos que têm os testamentos para adotar as providências pertinentes, e essas medidas não estão afetas à atuação do árbitro, portanto, ao árbitro compete exclusivamente. Ponto número 1. Uma vez levantado todos os bens, reunidos os herdeiros de primeiro e segundo grau, que eu chamo em particular os irmãos, porque não tem mais pai nem mães, nem pai nem mãe, desculpa, tá certo? E por contrapartida, ela tinha irmãos, mas desses irmãos, alguns já faleceram, então foram convidados, eu não digo intimado, que eu não gosto muito dessa expressão na arbitragem, porque a arbitragem é uma reunião de pessoas civilizadas, onde tem direitos, tem interesses, tem deveres, e em vez de escolher a intervenção do juiz togado para presidir um procedimento dentro da Lei 9.307, em particular por força do artigo 26, que prevê a homologação de acordo, e o artigo 18, que coloca o árbitro como, abre aspas, juiz de fato e de direito estando no processo, responsável pelo processo, nomeado legalmente no processo. Então ele é juiz de fato e de direito, homologa o acordo, faz trânsito em julgado, sentença com garantia jurídica e, portanto, o assunto fica resolvido. A legislação prevê também as questões pertinentes à nulidade da sentença arbitral. Nada é absoluto. Todavia, as decisões arbitrais são irrecorríveis. Não há recurso. Porém, a legislação deixou alguns institutos legais, entre um deles a nulidade, para quem, observando determinados procedimentos determinados pela lei ou de interesses da parte previamente convencionado no compromisso arbitral, no contrato arbitral, etc., ou no termo de nomeação do árbitro para exercer a função de juiz, não atendendo a esses critérios, obviamente o processo está sujeito à nulidade. Assim sendo, esse processo em particular, tá, onde faleceu, como falei, Antônia Dalci Tavares, né, parente, né, e o seu irmão Francisco Adalberto Tavares, abriu o inventário, convocou os sucessores, alguns irmãos já faleceram, convidou os filhos e estamos já agora na fase de avaliação final. Então eu quero, só para deixar registrado, esclarecendo que esse vídeo ele vai ficar no YouTube, mas só vai ter acesso a esse vídeo quem estiver com o link, portanto só vai receber o link quem for parte e solicitar. É importante que acompanhe todas as fases do procedimento arbitral. Conclusa essa fase, o árbitro vai declarar por sentença a homologação do acordo do jeito que for combinado pelas partes interessadas. Em seguida, a sentença vai à escritura pública e será feito então um inventário particular. Como não tem menores de 18 anos, nenhuma pessoa portadora de deficiência mental,
nenhuma deficiência que o impossibilite para a vida civil, e são todos capazes, nos termos da lei civil, são eles também detentores de direito da manifestação da vontade, e todas as vontades caminham para um só destino: homologar o acordo e os bens serem distribuídos. Então, estarei designando por edital uma perita, onde ela vai fazer o levantamento. Quero aqui aproveitar e encaminhar também esse vídeo à senhora perita, que no caso será uma pessoa com registro no Conselho Regional Imobiliário, no Cresce, e ela vai avaliar o imóvel e vai responder alguns critérios solicitados pelo árbitro para definir o valor. Definido o valor, tá? Será levantado o valor correspondente do tributo, o imóvel será vendido, e uma vez vendido, as pessoas pagam os correspondentes tributos, ou quem comprar o imóvel poderá comprar também o direito de herança e poderá posteriormente adotar outras providências legais. Mas não vou ficar agora especulando isso aí, porque o que foi conversado, tá? O que foi decidido, e o árbitro vai homologar, porque a função dele é homologar a vontade das pessoas que não contrariem a legalidade e o interesse coletivo. O que o árbitro vai homologar é, abre aspas, a vontade de vender o imóvel. A pessoa que vai comprar, foi o que me falaram superficialmente, ainda não está nos autos, a pessoa que vai comprar, ela vai comprar a parte de todos, e aí fará uma escritura de compra e venda de sucessão, de direitos hereditários. E aí ela adotará no futuro, seja o usucapião, ou seja o inventário, o que do ponto de vista legal ela melhor entender fazer, com a devida assessoria de quem ela buscar, no caso aí, um advogado. Então eu quero pedir aos senhores a gentileza apenas de fazer aqui uma leitura breve de alguns pontos que foram decididos no processo arbitral, através de uma alteração de classe. O expediente vai para arrolamento. Então ficou decidido, no dia 11 de dezembro de 2021, às 18 horas, eu fiz publicar um despacho, onde a ação de inventário extrajudicial, com homologação de acordo de partilha de bens, inexistência de menores de 18 anos ou portadores de deficiência impeditiva para manifestação de vontade, existência de cláusula compromissória, cláusula arbitral cheia, admissibilidade de procedimento em face do fundamento legal pela via arbitral. Existe então a existência de direitos disponíveis que podem ser reconhecidos pela via arbitral. Nós não estamos falando aqui de um direito de família puro e simples, onde o Estado tem que ser chamado para limitar responsabilidades, limitar direitos ou reconhecer, declarar direitos. Essas pessoas, repito, são todas elas herdeiras, são todas elas maiores e decidiram pela via arbitral assim proceder. Então, na audiência de 30 de novembro de 2021, que ocorreu às 19 horas na cidade de Nova Russa, Ceará, as partes abaixo relacionadas foram representadas e decidiram pelas seguintes medidas extrajudiciais a serem ordenadas pelo ato, e desde já ordeno. Primeiro, comunicar o falecimento dos irmãos da DICUJ e, por consequência, apontar os sobrinhos da DICUJ, que irá representar os irmãos falecidos com autorização dos demais sucessores dos herdeiros falecidos. Aqui é extremamente importante, os senhores que estão acompanhando aqui agora pelo grupo, a manifestação do árbitro, no sentido de que eram 8 irmãos, tá? Alguns já faleceram. Os irmãos que faleceram vão ter suas cotas dentro do inventário, e esse inventário vai repassar para os filhos dos irmãos da dona Dalci os bens que lhes são de direito, e entre eles deverá distribuir a per capita o que for auferido, a cota que lhe for de direito. Então, um exemplo prático: se for R$10, cai R$2 para cada um dos irmãos, dos R$2, se tiver 30 filhos, vai dividir R$2 com 30 filhos. Desculpa, é uma comparação aparentemente tola, mas eu acho que é bem clara, bem objetiva, porque muito se questionou. Porque chegaram a dizer, e é um equívoco, que todo o bem seria dividido com todos, inclusive os filhos, os netos. Então o árbitro não vai decidir nesse sentido. O árbitro vai homologar o acordo para que os irmãos recebam
e os que faleceram, os filhos entre si fazem acordo, nomeiam seu procurador, recebem e distribuem entre eles. Eu acho que está bem claro, é o objetivo da primeira determinação. Considerando as informações patrimoniais apresentadas pelo inventariante, decide que o procedimento pode evoluir para um arrolamento sumário, observando as regras do Código de Processo Civil. Então ele vai ser sumário, vai sumariar os bens, tá? Vai se apresentar os bens como parcialmente já foi apresentado, mas logo será encaminhada a documentação, vai estar disponibilizada em um site com senha. Por quê? Porque o inventário, esse inventário ele não tem cláusula, tá? De segredo de justiça. Mas convenhamos que nós não podemos expor os patrimônios da DICUS, né? Os bens da família aleatoriamente. Vamos colocar num site com senha, e cada um se compromete a discutir o que lhe é de direito e manter o adequado, vamos assim dizer, adequado questionamento que entender que é correto, ok? Bem, deve-se instaurar um procedimento arbitral de arrolamento sumário, que eu já comecei, já transformei, recebi todas as peças do primeiro procedimento de inventário, foi autuado já no arrolamento. Aqui tem a carta compromissória, tem as cláusulas compromissórias, e aí nós vamos estabelecer, a partir dessa documentação, as formalidades finais. Vou fazer um contato, repito, aproveito e encaminho aqui para a perita, vou dar a relação dos bens, ela vai fazer o levantamento, já está fora alguns bens que envolvem as doações, tá? Tudo aquilo que foi doado em vida já está à disposição de quem recebeu, não precisa o inventário, o árbitro decidir, não é competência dele, porque a pessoa doou em vida, deixou o documento com reconhecimento em firma, enfim, atendeu às formalidades legais. Então, se o árbitro interceder ou tentar, a meu ver, deliberar em cima dessa disposição, ele vai estar sujeito à nulidade de sua sentença. Por quê? Porque eu não fui convocado para julgar destino de doações. Eu fui convocado para homologar um acordo dos bens arrolados, dos bens disponíveis, e que o inventariante apresenta e vai dividir entre os irmãos. Só isso e nada mais do que isso. Então, deixo logo esclarecido, porque fui consultado fora dos autos e disse que sobre essa parte não vou me manifestar. Outra manifestação que é importante, desde já, os inventariantes ou os herdeiros e o inventariante tomar conhecimento, que os contratos de compra e venda que foram realizados pela dona Dalci em vida, passou no cartório, teve firma reconhecida, mesmo que não esteja registrado em títulos e documentos, vou reconhecer como posse e transferência, promessa de transferência de propriedade para quem comprou, que agiu de boa fé, comprou, pagou. Então não é justo agora, porque a dona Dalci não está mais viva, ninguém disse isso, é um comentário do árbitro que eu acredito que não é irrelevante. Então, por exemplo, tem uma senhora que cuidou da dona Dalci deu o documento, deu a propriedade, negociou a propriedade como parte dos direitos trabalhistas dessa senhora, então não registrou em escritura pública, o bem ainda continua no nome da dona Dalci, mas eu vou declarar que a escritura de compra e venda é válida porque foi feita na boa fé. Essa senhora, já fazem muitos anos que ela comprou, e não foi de última hora, não foi uma decisão assim, eu estou doente, acho que vou morrer e vou passar esse documento para você. Não, foi coisa feita antes, uma manifestação de vontade anterior, e essa vontade tem que ser respeitada. O outro ponto é, dos irmãos da DICUS que se encontram vivos, serão representados por si. Ou seja, ainda existem irmãos da dona Dalci com mais de 80 anos, que gozam de saúde, um pouco debilitada, mas está bem, com capacidade de reconhecer o que é certo e errado. Esses poderão se autorrepresentar, podem estar presentes nas reuniões, ou pode designar um procurador. Para isso tem que fazer ou uma procuração pública, ou uma procuração declaratória nos autos do processo arbitral com o árbitro. A decisão é da parte interessada. Se fizer com o árbitro, os procedimentos vai ter o mesmo custo do cartório. Se fizer no cartório, também não tem problema. Ok?
o filho do herdeiro falecido. Se for único, não precisa de procuração de terceiro. Todavia, se for mais de um irmão, este deve outorgar. Existem irmãos da dona Dalci que deixaram herdeiros, já faleceram, claro, deixaram 5, 6 irmãos. Então, entre eles, vai ter que eleger o representante do pai ou da mãe no inventário para falar por todos, e quando ele receber a cota do pai e da mãe, ele se responsabiliza. A parte que caiu para o pai ou a mãe compartilhar com os demais, ok? Por se tratar de arrolamento sumário, decidiram que os herdeiros que devem se constituir um perito para avaliar os bens apresentados e em pós definir sobre a partilha e pagar os tributos que são de lei. Eu coloquei no despacho, numa pré-sentença, no despacho que resultará numa sentença arbitral parcial, que não homologaria o acordo sem o pagamento dos tributos, porque a legislação responsabiliza, seja o inventariante, seja o juiz togado, seja o tabelião, seja o árbitro, enfim, todo aquele que for o responsável pelo inventário tem o dever de garantir a primazia da fazenda pública. Só que agora, com o arrolamento dos bens, a coisa tem um pouco diferenciada. Então, os tributos serão pagos posteriormente, quando da escrituração. Ou a pessoa que comprar, se aceitar e for de acordo, vai constar na sentença que ela se responsabiliza no futuro, seja pelo seu interesse do usucapião extrajudicial, seja o usucapião judicial, seja também o pagamento dos tributos para a confecção da respectiva escritura pública. De outro lado, se ela não quiser fazer a escritura pública, vai se registrar a sentença e a qualquer tempo ela avoca para si a realização desse documento. Aí sim eu recomendo e vou determinar na sentença que cada um dos herdeiros beneficiados e seus representantes, ou representante de todos os herdeiros, dê uma procuração para quem comprar, porque evita questões de deslocamento, enfim, um custo adicional. De outro lado, foi instituída uma linha telefônica com o programa WhatsApp como um meio para as intimações procedimentais em arbitragem. Em petição dirigida ao árbitro, os herdeiros devem aderir ao procedimento. Então, o herdeiro que tem um pai ou uma mãe que faleceu, se ele não se habilitar, vai se garantir o direito de herança do irmão da dona Dalci, mas ele não vai receber. Será depositado e aí depois ele solicita um alvará judicial. Nós vamos garantir sim o direito, mas se ele não se habilitou, não tem por que ele receber. Agora, se ele se habilita, ele vai responder juntamente com os demais irmãos para auferir, para receber esse direito, tá bom? Deixando bem claro que essa nossa manifestação em audiência na data de hoje, 4 de janeiro de 2022, já são 17 horas e 29 minutos, tá? Estamos com aproximadamente 18 ou 19 minutos de conversa. É extremamente importante porque já estamos indo para a fase final. Vou solicitar a perita ao levantamento, logo depois nós iremos já para as fases finais do procedimento. De outro lado, a audiência de 30 de novembro de 2021, ela vai ser, essa audiência ela será custeada, ela vai ter despesa e eu vou encaminhar o despacho para o pagamento das despesas ao inventariante, conforme determina as cláusulas arbitrais. No mais, aqui está o volume 1 do procedimento, o volume 1 já do procedimento de arrolamento, tá? Temos aqui também o volume 2, ok? O volume 2. Temos aqui o volume 3, ok? E esclarecendo que sempre, eu tenho conversado com muitos árbitros, até porque fazemos parte de um grupo de árbitros, estamos trocando ideias, não vou dizer jurisprudência, porque a jurisprudência vem dos tribunais estatais, uma interpretação do direito. Então, para não criar um mal-estar, um conflito,
substituímos a expressão jurisprudência arbitral por nota arbitral. A nota arbitral eu estou recomendando a outros colegas árbitros que, de acordo com sua reflexão, de acordo com sua forma e capacidade de ver a sua forma de atuar, vai instituindo essas normas arbitrais para dar um norte a outros árbitros. Então, nesse processo, você vai observar lá na página do processo Arbitragem, Doutrina, Jurisprudência e Prática, que nós estamos colocando a jurisprudência dos tribunais estatais que falam e decidem sobre os aspectos da arbitragem, e vamos colocar nota técnica, porque na nota técnica o árbitro vai, dentro da sentença, decidir determinadas situações, ou através de despachos interlocutórios, ele vai decidir sobre determinadas circunstâncias legais. E são essas decisões, esses momentos que o árbitro escreve e oportuniza a situação. É verdade que muitos casos que tratamos aqui, obviamente, não será igual ao caso que o outro colega árbitro está tratando. Nós temos, por exemplo, na questão do inventário, muitos colegas em São Paulo, Roraima, Rio, Brasília, que vêm trocando ideias conosco, pela nossa experiência nesse segmento. Então, a questão de posse e propriedade, inventário, declaração de posse com sucessão. Por quê? Porque posse não gera o direito de inventário. Ah, o meu pai morreu, eu tenho direito naquela propriedade lá que ele invadiu, ele era posseiro. Não, ele só vai ter direito naquilo que estiver registrado em cartório. É a mesma coisa aqui da dona Dalci. Alguns imóveis da dona Dalci, hoje, ainda estão escriturados em seu nome, mas já tem outras pessoas na posse. Essas pessoas não são proprietárias, essas pessoas não são donas da propriedade, mas elas compraram, através de contrato de compra e venda, a posse. Porque, na verdade, esse contrato de compra e venda de imóvel, na verdade, foi uma cessão de direito imobiliário, porque o correto seria fazer uma escritura pública, porque o valor é alto, né? Um valor que perpassa acima de R$60 mil, então deveria ser uma escritura pública e em seguida registrada em cartório de registro de imóvel. Mas tem outras questões que é o alto custo do cartório, aqui ninguém vai entrar no mérito, porque não é essa a questão, mas que tem custas processuais, extrajudiciais, etc. Então o processo termina ficando muito caro. No mais, quero agradecer a todos que estão a me ouvir agora, quero aqui esclarecer que com a maior brevidade possível, ainda espero até o dia 30 de dezembro de 2022, esse processo já está concluído, ok? Muito obrigado pela atenção, sou César Augusto Venâncio da Silva, árbitro no exercício desse processo arbitral, atuando de acordo com o artigo 18 da Lei 9.307, combinado com a Lei 12.129 de 2015, as funções de, abre aspas, juiz de fato e de direito, para no final proferir uma sentença homologando o acordo, e temos que trabalhar de forma que garanta não só a segurança jurídica da sentença, mas também que a paz possa reinar logo depois que todos estejam a receber os seus bens, tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos.